Fala, meu povo da Opinião Esportiva, episódio 6 de Fórmula 1, a história. Chegamos nos anos 2000, na grande dinastia da Ferrari, da criação do Q3, Q1, Q2 e Q3, e das mudanças. A Fórmula 1 passa a ter a cara que tem hoje, um pouco mais parecida. Estamos encaminhando para o final, estamos já no século 21, então roda a vinheta. E vamos recapitular o que aconteceu nos anos 90. A gente viu a Fórmula 1 perder uma lenda, que foi o Ayrton Senna em 94, e outra surgir, que é o Michael Schumacher, ali no início de 91, que vai ganhar seus títulos em 94 e 95. Os anos 90 termina com a McLaren sendo a equipe campeã de pilotos, com o Mika Hakkinen, mas a Ferrari demonstrando em 99 está pronta para o campeonato, se não fosse o acidente que lesionou o Michael Schumacher. A Williams se vê em decadência ao perder Renault e Andrew Newey em um espaço muito curto. Newey esse que está na McLaren neste momento. E é com tudo isso que a gente entra nos anos 2000. Vamos falar da estrutura do campeonato. Uma estrutura muito parecida com o que a gente tem hoje. A gente entra agora com as corridas no Oriente Médio, né? Na Ásia, acabei que eu não falei, mas entre 99 Sepang, e aqui começa a se consolidar também as corridas asiáticas fora do Japão. Então vai entrar em 2004 Xangai, entra em Sepang, fica o campeonato inteiro, e entra em 2008 Marina Bay, somado-se ao Oriente Médio, que entra Yas Marina em Abu Dhabi e entra Sharjah no Bahrein. E a corrida de Marina Bay passa a ser a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1. Atualmente no calendário a gente tem, além do GP de Singapura, Marina Bay, Yas Marina, que entra ainda nos anos 2000, Sharjah, que estava desde 2004, passa a ser corrida noturna ali por volta de 2014. A gente ainda vai ter no calendário atual, né, Lusail, Jeddah e Las Vegas. Mas é aqui, é nos anos 2000, em 2008 mais precisamente, que começam as etapas noturnas. É nos anos 2000 também que a gente vai ter a mudança da classificação. E a partir de 2006, com a criação de Q1, Q2 e Q3. Há uma tentativa de mudança já ali por volta de 2003 com as voltas rápidas, voltas lançadas. Então você tinha uma volta. Em 2005 isso aumenta, né, com duas voltas e fazendo a média entre elas. Mas para tentar não ter o marasmo que se tinha nos treinos nos anos 90, em que se o piloto fazia uma boa volta na sexta-feira, ele já nem treinava no sábado para não gastar pneu e fazia pole position. Era um pouco sem graça, digamos assim, era um marasmo. Ainda existe esse marasmo, principalmente no início de Q1, no início de Q2. A Fórmula 1 já tentou modificar isso algumas vezes, mas não deu certo. Então, é uma grande mudança da estrutura do campeonato. Pontuação muda pela primeira vez desde os anos 60, se acrescenta posições que ganham pontos. Vale lembrar que nos anos 50 pontuavam apenas os 5 primeiros, nos anos 60 passam a pontuar os 6 primeiros, e agora nos anos 2000 passam a pontuar os 8 primeiros. Essa é uma das mudanças que menos duraram na Fórmula 1. Esse sistema de pontuação de 8 pilotos vai de 2003 até 2009 apenas. Não é menor porque, por exemplo, o sistema de pontuação de 1960 dura apenas uma única temporada. Então, existe, que era, caso você não se lembre, lá do episódio 2, eram os 6 primeiros, mas com o primeiro colocado fazendo 8 pontos e não 9. Durou um ano só isso. Mas a estrutura está bem parecida com a que a gente tem hoje. Claro, não está igual, mas está parecida. Começa-se a semelhar com a Fórmula 1 que estamos acostumados. Vamos falar dos pilotos dos anos 2000. Vamos começar com o Brasil.
o Brasil tinha tido campeões mundiais em 70 com Emerson Fittipaldi, nos anos 80 com Piquet e Senna, nos anos 90 com o Senna. Nos anos 2000 o Brasil vai ser vice-campeão mundial 3 vezes. Rubens Barrichello em 2002, 2004 e Felipe Massa em 2008. Desses três, apenas o Massa realmente disputou o campeonato. O Rubens Barrichello, o campeonato foi decidido com muitas corridas de antecedência, inclusive ele é vice-campeão com antecipação ainda em 2004. Em 2009 ele vai disputar o título também, mas vai perder e ficar em terceiro lugar, atrás de Jason Button e Sebastian Vettel. É nos anos 2000. Então vamos falar desses dois aqui agora. Button surge para a Fórmula 1 ali em 2000 como um piloto da Williams. Acaba não chamando muita atenção, vai parar na Benetton. Quando a Benetton vira Renault, ele permanece na equipe por um ano, vai para a Bar vira Honda, a Honda vira Brown, e é na Brown GP que ele vai se tornar campeão mundial ali em 2009. O vice-campeão daquele ano, Sebastian Vettel, que estreia em 2007, substituindo Robert Kubica, que sofreu um grave acidente em Montreal. Vai para depois substituir o Kubica em Indianápolis, correndo pela Sauber. Ele vai para Toro Rosso, da Toro Rosso para Red Bull, onde conquista o vice-campeonato mundial. 2001 é um ano bem interessante, vai surgir dois pilotos talentosos e que ficaram muitos anos na categoria. O primeiro deles, Kimi Raikkonen, que fez com que a Sauber brigasse com a Red Bull. A Red Bull queria, como piloto, o Henrique Bernoldi. Peter Sauber, vendo o talento do finlandês, bancou Raikkonen. Raikkonen seria vice-campeão em 2003 e 2005 com a McLaren e ganharia o título mundial de 2007, se aposentando apenas há pouco tempo atrás, agora correndo pela Sauber Alfa Romeo. Já o outro ainda está em atividade. Fernando Alonso estreia em 2001 pela Minardi, vai ganhar os títulos mundiais de 2005 e 2006 com a Renault, se envolvendo no escândalo de espionagem em 2007 com a McLaren, no escândalo da batida proposital em Singapura, e vai ficar nesses dois títulos. Depois disso vai passar por Ferrari, volta para McLaren, volta para Renault e hoje é da Aston Martin. Juan Pablo Montoya foi um grande nome também dos anos 2000, ele que abandona a temporada de 2006 para correr de NASCAR. O Juan Pablo Montoya tinha fama de louco e não era à toa. Mas o grande nome da década era de Michael Schumacher. Ele entra como bicampeão mundial, disputando o tri contra o também bicampeão Mika Hakkinen. Schumacher vence o campeonato de 2000 em cima do Hakkinen, que após uma fraca temporada de 2001 decide se aposentar, então o Mika Hakkinen quase não aparece aqui. Schumacher então vai ganhar em 2000 em cima do Hakkinen, em 2001 em cima do Coulthard, 2002 e 2004 com o Rubens Barrichello sendo vice e 2003 com o Kimi Raikkonen sendo vice. Em 2002, ele vai igualar o feito do Juan Manuel Fangio de ser pentacampeão mundial de Fórmula 1. Algo que até então era inimaginável nos últimos anos. Era muito difícil conceber que um piloto fosse tetracampeão até o Prost ganhar em 93. Quando o Prost ganha em 93, fica a ideia de que o Senna também estava muito próximo de conquistar o tetracampeonato. Acaba que o Senna veio a falecer antes e ficou só o Prost mesmo tetracampeão. Mas o recorde do Fangio de 5 perdurava há muito tempo. O Fangio foi pentacampeão em 57. E o Prost ganhou o tetra apenas em 93, se tornou o segundo tetracampeão. Então, quando o Schumacher iguala o pentacampeonato, ele entra para a história ali. Em 2003, ele igualaria o tetracampeonato consecutivo, algo que também só o Fangio tinha conseguido entre os anos de 54 e 57. Para você ter uma noção, atualmente 4 pilotos conseguiram o tetracampeonato consecutivo, além do Fangio e do Schumacher, mais recentemente Verstappen e Hamilton. Inclusive, em 8 anos só teve 2 campeões, né? A gente emendou de um tetracampeonato para outro. E o Vettel. O Vettel também conquistou um tetracampeonato. Então são 5. São 5 tetracampeões, 4 apenas no século XXI. Em 2004, o Schumacher conquista o pentacampeonato consecutivo. Esse é um feito não igualado até hoje. Se somado o pentacampeonato conquistado nos anos 2000 com o bicampeonato nos anos 90, dá um heptacampeonato. Quando ele conquistou esse título,
esse recorde, se imaginou que ficaria por muitos anos, tendo em vista que o recorde anterior do Fangio durou quase 50 anos, né? Durou 40... ia completar 50 em 2007, ele ganhou em 2002, 45 por aí. Durou muito tempo o recorde do Fangio. Mas o que o pessoal da Fórmula 1 não sabia é que logo após Schumacher se aposentar em 2006, iria surgir o Lewis Hamilton, vice-campeão em 2007 no ano de estreia por 1 ponto e campeão mundial em 2008. Em 2009 começa um declínio do Hamilton, a gente vai achar que ele é uma decepção, e isso fica para o próximo capítulo, que vai dar decepção à hegemonia. Mas o Hamilton, como todo mundo sabe, também é um heptacampeão, assim como o Schumacher. E esses talvez sejam os principais nomes aqui dos anos 2000. Vamos falar das equipes agora, porque os anos 2000 ele mantém o que vinha nos anos 80 e 90, que é a trindade, né? A suprema trindade da Fórmula 1, Ferrari, McLaren e Williams. Né? Já é a terceira década que a gente entra falando que essas são as 3 principais equipes da Fórmula 1. E isso vai durar as 4 primeiras temporadas apenas. Por quê? Vamos começar com a Williams, que é a que sai e vai ter uma pontinha de esperança ali na próxima década, por volta de 2014, 2015, mas nunca mais foi campeã desde os anos 90. Ela perde no final da década passada tanto a Renault, a parceria técnica com a Renault, quanto o Andrew Newey, que era o seu principal chefe ali. Eles vão encontrar uma parceria com a fabricante alemã BMW, que tinha uma parceria técnica com a Brabham lá nos anos 80. Essa parceria parece promissora, chega a disputar títulos com Juan Pablo Montoya, vence corridas também com Ralf Schumacher ali em algum momento, e tudo começa a desandar quando a BMW quer injetar mais grana na equipe, com a condição de que vai mandar mais. Basicamente, virar a dona, né? Não ser só uma parceria. Isso começa na escolha dos pilotos. A BMW é quem escolhe Nick Heidfeld para ser o colega de equipe de Mark Webber, ali em 2005, quando, no lugar do Juan Pablo Montoya. Ralf Schumacher estava indo para a Toyota, Montoya indo para a McLaren, se precisava de uma dupla de pilotos. A Williams escolhe o Mark Webber vindo da Jaguar e a BMW escolhe o Nick Heidfeld. Acontece que se desentendem a BMW junto com a Williams, Patrick Head e o Frank, e começa ali o fim. A Williams fica sem motor para 2006, já que a BMW vai então fazer uma parceria técnica com a Sauber e virar BMW Sauber. Inclusive, a única vitória da equipe até hoje é durante essa parceria em Montreal. E a Williams passa então a ter motores Toyota em 2008, o que influencia eles ter como um dos pilotos da dupla Kazuki Nakajima, que era um piloto da Toyota, não tão forte, fazendo com que eles não pudessem escolher o seu piloto. Eles tinham Nico Rosberg num carro e Nakajima no outro. Não deu certo. A Williams começou numa derrocada que nunca mais recuperou até o momento deste vídeo. A Williams hoje é uma equipe de meio de pelotão, já foi de fundo, já foi uma equipe de segunda prateleira, ficando ali em terceiro lugar no campeonato, mas sem disputar o título. E hoje está ali no meio da tabela e já é um grande avanço para a Williams, que começou nos anos 90, deu um respiro aqui com a BMW e voltou a cair. Quem também deu um respiro e caiu foi a Mercedes. Quer dizer, a Mercedes estava respirando muito bem. Terminou a década de 90 com 2 títulos de pilotos e 1 de construtores. Entra nos anos 2000 disputando com a Ferrari até a última corrida. Entra em 2001 com o David Coulthard ali mais ou menos tentando ser o primeiro piloto. O Mika Hakkinen já querendo se aposentar. Mas tem um suspiro forte de volta com o Kimi Raikkonen, que perde o campeonato por 2 pontos apenas. E quando entra em 2005 e cria-se um regulamento anti-Ferrari, a McLaren se vê com grande chance de ser campeão, mas perdendo para a Renault. O Raikkonen novamente sendo vice-campeão. É então em 2007 que começam as coisas a mudarem. Com o Lewis Hamilton e o Fernando Alonso, eles perdem o campeonato de pilotos por apenas 1 ponto. Ambos empatam entre si, Hamilton e Alonso,
e perde por 1 ponto para o Kimi Raikkonen, da Ferrari. E aí, se você entende de Fórmula 1, você sabe que se você tá o teu melhor piloto está 1 ponto atrás do campeão mundial e o teu segundo melhor piloto também está 1 ponto atrás, está empatado, você tem os pontos de construtores, ao menos que a 1 ponto atrás esteja o teu concorrente, que não era o caso, né? Então o campeão é a McLaren. Só que a McLaren se envolveu num escândalo de espionagem, clonando basicamente o carro da Ferrari para ser campeã em 2007. Isso faz com que a equipe seja desclassificada e perca o título de construtores. Em 2008 ela vai ganhar o campeonato por 1 ponto, mas o seu segundo piloto, Heikki Kovalainen, não conseguiu disputar o título mundial de construtores, enquanto a Ferrari tinha Felipe Massa e Kimi Raikkonen. Em 2009, o Lewis Hamilton mente aos comissários de pista para que desclassifiquem uma das Toyotas. Isso tudo combinado com o dono da McLaren, o Ron Dennis. Lembra? Tinha comprado a McLaren lá nos anos 80? Então, isso fez com que toda a credibilidade da McLaren, principalmente a parceria técnica que eles tinham com a Mercedes, se diluísse. Fazendo com que a Mercedes encerrasse a parceria, comprasse a Brown GP e a partir dos anos 2010 virasse uma concorrente da McLaren e não mais a equipe da McLaren. A McLaren e a Mercedes se encerra. Aí eles cumprem o contrato de fornecimento de motores, mas é o começo do fim da McLaren, que vai chegar no fundo do poço nos anos 2010, mas começa aqui, após justamente um título mundial, a McLaren começa a cair. Claro, a gente tem outras equipes aqui para falar também. Porque lembra dos anos 70 da Tyrrell? Fundada pelo Ken Tyrrell, chefe de equipe da Matra, que levou consigo o Jack Stewart, criou o carro de 6 rodas. Pois bem, ela estava respirando por aparelhos nos anos 90 após os anos 80 completamente discretos. No final dos anos 90, ela é vendida para a British America Tobacco e vira a BAR, British America Racing. Nos anos 2000, ela é vendida para a Honda e a Honda resolve retirar a equipe em 2008 e por 1 libra, Ross Brown, diretor técnico da Benetton e da Ferrari, ou seja, um dos responsáveis pelos 7 títulos do Michael Schumacher, compra a equipe por 1 libra e faz dela a Brown GP campeã. O conto de fadas da Fórmula 1 acontece aqui nessa década de 2009. Uma temporada, um título e acabou. É isso. O campeonato perfeito da Brown se encerra com o Jason Button sendo campeão. A Benetton, que ganhou o título com o Schumacher, vai virar Renault aqui nos anos 2000 e vai ganhar o título com o Fernando Alonso, mas se envolvendo no esquema da batida proposital em Singapura e perder toda a sua credibilidade, perder patrocinadores e também começa o seu declínio aqui neste momento. Muito junto ali com a McLaren. Com eles e Flávio Briatore dão as mãos e vão com Deus, né, na Fórmula 1 nessa década. Depois eles dão a volta por cima. E a Ferrari é a grande dinastia dessa década. A Fórmula 1 nunca tinha visto uma dinastia tão grande. Foram 6 campeonatos de construtores consecutivos, 5 de pilotos, tem um hiato de apenas 2 anos e a equipe volta a ganhar em 2007 e 2008 o título de construtores e pilotos, o título de pilotos em 2007, construtores em 2008 e nunca mais a Ferrari foi campeã. Não deixou de ser equipe grande, foi vice-campeã, vai disputar outros campeonatos, mas não vai ganhar mais. No meio disso tudo, a gente tem uma Red Bull surgindo, sendo a vice-campeã em 2009. Ela adquire a Jaguar, que era uma equipe que tinha adquirido a Stewart, 2 equipes bem modestas, mas que com a chegada de David Coulthard e Andrew Newey, ela começa a mudar a sua visão de jogo e vai colher os frutos ali em 2009 com Vettel e Mark Webber, para aí sim, nos anos 2010, virar uma das principais equipes da categoria. Então é isso, vamos agora para as inovações. Vamos falar das inovações. Em 2009, surge na Fórmula 1 o CARES. Sistema esse que ficou um bom tempo na categoria, quase como se fosse um modo turbo, digamos assim. É também nos anos 2000 que é criado o Hans.
Sabe quando você vê o capacete do piloto, tem um negócio cinza aqui, ou que ele gruda um negócio de carbono no capacete? Esse é o Hans. Ele é introduzido na Fórmula 1 em 2003, mais ou menos, para evitar o efeito chicote. A Fórmula 1 também vai ficar muito mais segura, tanto pelas mudanças de regulamento ali do final dos anos 90, com a implementação do Hans e de melhorias, né, do tamanho da asa e tudo mais, para evitar acidentes graves. A gente vai ter grandes acidentes nos anos 2000. Luciano Burti em Spa-Francorchamps, Felipe Massa em Hungaroring, Robert Kubica em Montreal, Heikki Kovalainen em Barcelona e tantos outros, né? Mika Salo em Suzuka, todos saindo inteiros. O Burti, o Massa fica fora da temporada, o Burti é talvez ali o mais grave, mas a maioria desses outros acidentes o piloto estava andando dias após. Não temos, pela primeira vez e até o momento, é a única década completa da Fórmula 1 sem acidentes fatais, é a década de 2000. Esperamos que a década de 2020 se torne a segunda década sem acidentes fatais. Mas é o ápice da Fórmula 1, basicamente, em segurança, estamos vivendo hoje, mas até então, nos anos 2000, criou a sensação de que o Ayrton Senna seria a última fatalidade da Fórmula 1. No próximo episódio, a gente vai falar de fato da última fatalidade da Fórmula 1. Mas isso é história para o próximo vídeo. Então, esse vídeo não vai ter o tributo. Claro, a gente teve, infelizmente, 2 comissários de pistas, em Monza e Melbourne, que perderam a vida. Mas a gente resolveu aqui só falar dos pilotos, porque já teve outros comissários de pista em outras décadas, né? A gente sabe que é triste a história, mas até para não ser desrespeitoso com nenhum e esquecer o nome de algum outro, porque tem poucas informações lá para trás, a gente decidiu falar só dos pilotos, que é o que está documentado certinho pela Fórmula 1 e tudo mais. Então é isso, fica agora com o tio Sam, pedindo para você se inscrever, e na próxima semana a gente vem com o penúltimo episódio, falando dos anos 2010. Vejo você na próxima e falou!